porque é bem importante, é a minha palavra favorita no português, inadmissibilidade. Saber se você é elegível para o Green Card ou não. Talvez eles falam, né, o meu idioma. Não vale a pena você arriscar, então tem que se preparar com o intérprete e levar a pessoa certa. Isso. Mais um caso. Eu tive uma pessoa que... A pergunta que talvez muitas vezes acontece e que também você vai... ou algumas pessoas dão informações falsas é... Bem-vindos ao Vozes Imigrantes, o seu podcast onde nós explicamos tudo sobre o mundo de imigração nos Estados Unidos. Eu sou a Thamis Gerter. Eu sou Maurício Torres. E esse é um novo episódio para vocês e esse tema é muito importante. Muito importante, porque são todas essas perguntas que você vai ter no momento da entrevista do Green Card, mas são essas perguntas de sim ou não que você já respondeu no seu formulário, mas o oficial vai perguntar mais uma vez, porque é bem importante, é a minha palavra favorita no português, inadmissibilidade. Saber se você é elegível para o Green Card ou não. Mas, antes de falar sobre o tema de hoje, vamos com a sessão de fato fake. E esse fato fake aqui é sobre um tema que nós temos recebido muitas perguntas recentemente, eu não sei o que está acontecendo, mas é sobre intérpretes nas entrevistas de Green Card. Então eu vou começar com a primeira aqui para o Maurício, fato ou fake. Fato ou fake, o USCIS sempre providencia um intérprete. Fake, gente, fake. E já temos uma pessoa que falou, mas eu fui à entrevista do USCIS e eles tiveram um intérprete para mim. Ótimo. Perfeito, é muito bom para você, mas não é a regra com o USCIS. Então, você tem que trazer o seu intérprete para, primeiro, ter mais segurança de que você vai ter uma pessoa aí falando o seu idioma. E dois, para que o oficial da imigração não vai dizer você não está preparado, vou ter que reagendar a entrevista e isso não vai ser positivo no seu caso. Então, o USCIS não tem uma lista. Se eles têm, talvez uma pessoa que eles podem ligar e ter uma pessoa aí no telefone, porque eu já tive algumas entrevistas assim, mas não é a regra. O oficial prefere que você tenha a pessoa aí como intérprete. E nesse ponto, isso muda de escritório para escritório, de oficial para oficial. Então, se você ou um amigo seu foi na entrevista e falou assim, não, o meu falava português, eu fiz tudo sem intérprete. Não vai nessa, tá? Tem que se preparar, levar um intérprete, porque se você pegar um oficial que não é tão flexível, que não fale o seu idioma, eles podem, a gente vai falar aqui, isso pode afetar seriamente o seu processo. Ótimo. Seguinte, eu posso levar meu amigo ou meu parente como intérprete, porque a pessoa fala português e inglês. Depende. Depende. Então, depende do seu processo, né? Se o parente ou familiar faz parte do seu processo, como peticionário, derivado, o que for, não pode ser intérprete. E outra coisa, o seu advogado ou advogada não pode ser intérprete. É ou advogado ou intérprete, então você escolhe. Mas voltando ao parente, ao amigo. Se essa pessoa não faz parte do seu processo de nenhuma forma, né, não é o peticionário, não está fazendo nada, sim, eles podem ser intérpretes só se são fluentes em inglês e no seu idioma, e eles estão dispostos, né, a traduzir de uma forma completa e correta. Então, não é só resumir e traduzir. Tem que ser uma coisa mais formal. Então, às vezes, arriscar com um amigo ou um parente nem sempre vale a pena. Isso. Um exemplo bem curto. Eu tive um casal que queria saber o intérprete quem pode ser. Eu de uma lista dos intérpretes que poderiam contratar, mas trazeram o filho do peticionário. E realmente não se parecia muito, mas no momento da entrevista o oficial falou, e o seu sobrenome é o mesmo sobrenome dele? Ele falou, sim, é o meu pai. E eu simplesmente fiquei aí pensando. Morreu. E o oficial deu uma olhada para mim, uma olhada para o peticionário. Tá bom, vamos seguir e ver se não tem problema.
esse é o problema com os familiares ou parentes, que o oficial talvez vá pensar que essa pessoa não vai traduzir corretamente o que a pessoa está dizendo ou que vai mudar as respostas. Então, muito, muito cuidado. Isso, ótimo. Seguinte. Vamos lá. Então, se eu não entendo bem o inglês e não levo o intérprete, o USCIS pode negar meu caso. Antes de responder, gente, era pra eu perguntar pra ele. Sim. Mas eu vou responder. Tá. Gostei. Tá, resposta. Então, voltando. Se eu não entendo bem inglês e não levar intérprete, eles podem negar? Então, isso é fato. Super fato. Então, se você não fala o idioma, não levar um intérprete e o oficial não fala o seu idioma também e não é tão bonzinho, sim, eles podem negar o seu caso. Eles têm total discrição de falar, olha, você não veio pra entrevista preparado, eu posso reagendar ou eu posso simplesmente negar o seu caso. Então, tome muito cuidado em falar, olha, eu vou porque talvez eles falam, né, o meu idioma. Não vale a pena você arriscar, então tem que se preparar com o intérprete e levar a pessoa certa. Isso. Mais um caso. Eu tive uma pessoa que tinha um caso de DUI, dirigir Embriagado. Mas a pessoa não falava muito bem o inglês e a entrevista foi em inglês. Não levou um intérprete. Eu não estava lá no momento da entrevista porque a pessoa chegou após a entrevista falando, eu tenho um NOID, a intenção de negar o caso. O que eu posso fazer? E eu li o que o oficial falou e ele dizia que... ele disse que a pessoa tinha cometido uma violação de drogas ilegais. Eita. Por meth. Nossa! Então eu falei, ok, o que aconteceu? Onde está o repórter da polícia? Ele trouxe os documentos e eu li e não, era simplesmente por álcool. Álcool? Álcool. E então eu falei, mas o oficial está falando meth. E ele falou, não, é tão nunca. Então, bem importante ter o intérprete. A gente conseguiu, com os documentos da polícia e da corte, falar isso não foi o que a pessoa falou no momento da entrevista, foi simplesmente por falta de intérprete e já, caso aprovado. Mas as coisas que podem acontecer se você não levar o intérprete. Duas últimas coisinhas super rápidas. Primeiro, você pode levar um intérprete, o oficial pode te chamar, vocês podem se apresentar na porta com o oficial e falar assim, eu tenho um intérprete. E o oficial pode falar assim, não precisa. Isso é muito menos provável com português, porque não é todo mundo que, né, conhece o idioma ou fala o idioma. O espanhol é mais comum, às vezes, que o oficial se sinta bem em fazer essa tradução. Então, isso pode acontecer, mas não arrisque. Segundo, durante a entrevista, se você levar um intérprete, não dá para você, de repente, responder as coisas em inglês. É ou no idioma ou em inglês. Então, se você levar um intérprete, tem que também entender, né, que essa pessoa vai traduzir, você vai responder no seu idioma e eles vão traduzir para o inglês. Então, é um processo onde você vai ter que... Você vai entender a pergunta que o oficial vai falar, mas você tem que esperar o intérprete fazer a pergunta, traduzir e aí você responde. Então, também esse cuidado. Isso. Ótimo. Então, já sabem mais coisas sobre o intérprete? Se tiverem mais perguntas, sim. Mas se tiverem mais perguntas, comentários, por favor, vamos responder e ajudar vocês. Então, e também podem agendar uma consulta e vamos nos preparar para o momento da entrevista, ok? Ótimo. Então, vamos com as perguntas de inadmissibilidade. Segunda vez! No momento da entrevista do Green Card. Esse processo ou essa parte da entrevista pode ser ao início, meio ou final da entrevista. O oficial vai decidir quando vai fazer as perguntas. Mas é o momento em que já estão revisando o formulário 485, que é o formulário do Green Card, o ajuste de status de vocês. Então, nesse momento, geralmente você já sabe que começou o momento das perguntas, porque o oficial vai ou dizer, vamos fazer umas perguntas de segurança, ou vai perguntar, você faz parte de algum grupo, organização, sociedade? Esse é o sinal. Então, organização, sociedade, grupo, a resposta é sim ou não, já começamos com as perguntas sim ou não. Mas o que é
qual é a intenção do oficial? A intenção é determinar se você qualifica para ser um residente permanente. Cada pergunta que é sim ou não, ela tem uma aplicação para a sua elegibilidade para o Green Card. Então, se você falar sim em alguma pergunta, pode ser que isso afete a sua qualificação para o Green Card. Pode ser que na sua categoria, não importa se é sim ou não. Pode ser que se na sua categoria você falar sim, você não consegue a residência permanente. Então é muito importante você saber que essas perguntas são importantes, tá? Não deveriam ser segredos, né? Não deveria ser uma surpresa para você que essas perguntas vão ser feitas. Quando você manda o formulário 485, se você fizer com, infelizmente, um paralegal ou alguém, peça uma cópia de tudo que for enviado para você saber como foi preenchido. Porque esse é o formulário que o oficial vai ter na tela e vai te perguntar. Eles vão já ter a sua resposta e eles querem confirmar se é aquilo ou não. Então, é muito importante vocês entenderem que cada pergunta tem um propósito. E a sua resposta muda muito a trajetória e a sua elegibilidade para o Green Card. E hoje, né, nós queríamos tocar nos mais importantes, os mais comuns que, né, a gente tem que aconselhar. Mas antes de entrar nessas perguntas, tem que lembrar, não é conselho legal, a gente não está falando para vocês como vocês devem responder, é simplesmente uma conversa sobre o que acontece se for sim ou não em cada categoria, tá? Mas lembrem, não é um conselho para o seu caso específico. Isso. E o seu caso específico pode ser por casamento com cidadão, pode ser por EB3, pode ser por um pai que é residente permanente. Então, as respostas a consequência vai mudar muito dependendo do caso específico. Mas vamos lá com uma primeira pergunta que é bem importante saber responder bem e honestamente. Emprego não autorizado. Se você já trabalhou nos Estados Unidos sem autorização. Então, aí a resposta muitas vezes é sim, porque você trabalhou sem autorização da imigração. Mas às vezes as pessoas não se lembram de que talvez tinham OPT, por exemplo, como estudantes, ou que tinham um visto H1B, ou que sempre tinha autorização de trabalho por DACA, por talvez um outro processo de TPS, alguma coisa que a imigração já deu autorização. Então, se você tiver autorização, não tem que se preocupar com a pergunta. Mas se você, então, trabalhou sem autorização, então a resposta vai ser diferente. E esse é o grande porém, né? Se você tem uma aplicação por um cônjuge que é cidadão americano ou um filho maior de 21 que é cidadão americano, se você falar sim ou não nessa pergunta, normalmente não importa. Não vai afetar a sua elegibilidade, você vai poder continuar. É possível que o oficial vai fazer uma segunda pergunta se você falar sim, eu trabalhei. Essa segunda pergunta agora é quase obrigatória. Eles vão falar, você alegou que era um cidadão ou cidadã americana para conseguir esse emprego? Sim ou não? E essa pergunta é muito importante. A gente também vai tocar nesse assunto. Mas, então, se for, né, nesse mundo de cônjuge americano, filho maior de 21 cidadão, não tem muita diferença, né? Existem certos riscos, sim. Mas, se é uma petição em qualquer outra categoria, basicamente, que está no Visa Bulletin, o Maurício deu um exemplo ótimo. Se está no Visa Bulletin e você falar sim, temos um problema. Possivelmente. E tem que ver se tem uma permissão que você esqueceu, se você estava trabalhando no campus, que é permitido, se é F1, ou então se você realmente não tinha permissão. E como isso pode afetar o seu processo. Tem algumas exceções? Tem, mas não são tão abrangentes, né, como a gente esperava. E é provável que se você se qualifica dentro das exceções, então você já sabe, ou o advogado de vocês já sabem que responder sim nessa pergunta não vai ter problema ou consequência grave com a imigração. Então, essa é a primeira. E a segunda é bem similar, porque também tem que ver com a sua estância aqui nos Estados Unidos, e é se você já violou os termos ou condições do seu status de não imigrante. E muitas pessoas se confundem. Desespero. Sim. E ficam pensando, sim, não, eu não violei nada. Mas o oficial vai falar, mas você ficou mais do tempo permitido?
você já falou que trabalhou sem autorização. Então, violar os termos ou condições do seu status de não imigrante é simplesmente, às vezes, ficar mais do tempo permitido ou trabalhar sem autorização em algum momento. Também é provável que, se você talvez tinha o visto J1 e você ficou mais do tempo permitido desse grace period após de terminar o programa, você violou os termos do seu status, porque você precisava voltar ao seu país, mas você não voltou. Então, talvez não trabalhou legalmente, mas ficou mais do tempo permitido. E tem muita gente que confunde essa pergunta quando entraram como turistas. Né? Quase todo cliente, eu sempre vou falar assim, a gente tem que falar que sim nessa pergunta, tá? Eu vou explicar o porquê. E eles querem entender que isso daqui não vai ser problema. Mas se você entrou como turista, você recebeu um prazo, provavelmente, de 6 meses para ficar no país. Se você não trocou de status, só ficou mais tempo, você violou seu status. Né? Você ultrapassou o prazo permitido como turista. E aí a gente vai ter que falar que sim. Mas, doutora, foi só uma semana. Foi uma semana. E daí eu dei entrada no Green Card, e aí eu tô protegido, né? Aí eu tô certo. Então, mas a gente sempre vai ter que viver com calma. E se o advogado ou advogada aconselhar, olha, a gente vai mudar pro sim. A nossa obrigação é de explicar para vocês, olha, se mudar pro sim, essa é a consequência. Então, é importante que eu nunca vou falar para alguém, olha, vamos mudar pro sim, vai ser negado o garantido, e não falar isso pro cliente. Né? Essa é a minha obrigação, é de informar vocês. Mas, violar status é ultrapassar o seu prazo, tá? Então, fique a dica para vocês. Isso, a violação de não imigrantes. Agora, a próxima pergunta é meio polêmica. É bem polêmica. Mas, a gente sempre pergunta nas consultas essa pergunta, que é sobre se você já foi preso, se você já foi... se já teve, por exemplo, alguns cargos contra você, se você já teve algum crime, alguma ordem de um juiz, coisas assim. Então, essa pergunta é sobre crimes. Em qualquer parte do mundo, ela se aplica. Então, se eu falar pra você, olha, você já teve algum problema criminal? E você fala assim, não, eu fui preso uma vez, me soltaram. A gente tem que saber, né? Mesmo se você não teve, né, alguma sentença oficial, uma corte, a gente tem que saber que você foi preso. E o porquê? Pra gente entender se essa instância afeta o Green Card. Porque mesmo às vezes você não tendo um caso criminal, mesmo se você só foi preso ou só cometeu alguma coisa, isso pode afetar, tá? Mesmo sem ter o crime oficial. E agora, uma coisa que é importante lembrar, parte do processo da imigração, quando eles vão avaliar a sua residência, eles vão fazer o que a gente chama de um background check. Né? Quando você vai fazer suas biometrias, é para esse motivo. Para eles, então, fazerem uma busca para ver se em algum momento você foi preso. Isso é só para os Estados Unidos. Mas, se você falar para mim, nunca fiz minhas biometrias, não lembro, vamos falar que não, tá? E chegar na hora da entrevista e o oficial ter alguma informação, aí vai ser um problema, né? A gente vai ter que determinar se vale a pena continuar ou não. Mas, que mais nesse ponto? Nesse ponto, os documentos são bem importantes. Se você respondeu sim, tem que preparar os documentos de reporte da polícia, talvez relatório de prisão, se você tem sentença por um juiz, qualquer documento de parol, como diria? Em espanhol, liberdade condicional. Mas é liberdade condicional. Liberdade condicional. Todos os documentos vão ser precisos porque o oficial vai querer ver que o caso já finalizou, que você cumpriu com todas as regras ou condições do juiz. E o problema é quando você falou com mais algum advogado criminal e o advogado falou, vamos fazer o expunge. Selar o expunge. O problema é que então vai ser mais difícil obter uma cópia dos documentos. E os oficiais da imigração eles vão revisar o registro federal e o registro federal não tem como selar ou fazer expungement. Eles têm cópia de o que aconteceu, mas não tem cópia dos documentos. E para provar que você ainda é elegível para o processo, precisamos dos documentos. Então, por favor, ficar com uma cópia de tudo. Se vai fazer o processo de expungement, tá bom, mas tem que ficar com uma cópia de tudo para o processo migratório. Tá? E aqui um ponto
muito importante. A importância de um conselho legal sobre o crime. Né? Não é todo crime que vai te desqualificar de uma residência permanente. Mas existem certos crimes que são automaticamente desqualificantes. É muito importante, antes de você dar entrada, você ser bem honesto com, né, o seu advogado ou advogada, fazer uma consulta para entender se dá para fazer ou não. Porque se você der entrada e for negado por esse motivo, no clima de hoje, você vai receber uma carta para ir para a corte de deportação. E aí é outro mundo. Eu trabalhei 3 anos em cortes de imigração e o meu mundo era quem tinha cometido um crime, tá? E não é fácil. Com certeza, cometer um crime não é bom, mas não são todos. E então, para você poder seguir em frente com segurança que vai dar certo, você precisa de um conselho legal. Isso. Então, bem importante esse ponto. E ter os documentos. Ter os documentos. A gente vê exatamente o que aconteceu. A gente diz isso porque, às vezes, você lembra uma coisa que não necessariamente é o que foi repetido nos documentos. Ou que não é tão grave do que você pensa. Exatamente. Então, documentação. Bem importante. O seguinte, então, a gente já falou um pouco sobre isso, mas se você já declarou ou falou ser cidadão americano, por escrito ou verbalmente. Verbalmente. Então, dizer que você é cidadão dos Estados Unidos é o crime ou não? Olha, é uma infração civil. Eu acho que seria possivelmente considerado um crime. Mas também é uma inadmissibilidade. Aqui nos Estados Unidos, que não tem perdão. Se você dizer em algum momento, em algum papel, algum documento, com alguma pessoa que é cidadão para obter qualquer benefício, ou sem precisar de algum benefício, simplesmente dizendo que você é cidadão, então você não tem acesso a nenhum benefício migratório. Não pode obter o green card, não tem proteção para deportação. Então é bem difícil para as pessoas que já declararam ser cidadãos americanos. Como pode acontecer sem você saber? E esse é o problema. Às vezes, quando você vai tirar a carteira de motorista, o formulário tem uma caixa aí embaixo que vai dizer, você quer se registrar para votar? E às vezes as pessoas não sabem, ou a pessoa... O oficial vai falar, sim, vamos fazer o registro. Isso é uma declaração também de que você é cidadão, porque somente os cidadãos podem votar. Então, falar que você é cidadão é algo bem grave, e que responder essa pergunta como sim vai ter consequências graves também. E o segundo cenário, que é muito comum essa pergunta entrar em jogo, é sobre trabalho. Né? Então, quando você aplica para um trabalho nos Estados Unidos, muitas vezes, se você for oferecido, começou o trabalho, no primeiro dia, no segundo dia, você tem que preencher um documento chamado o I-9. O I-9 é onde você vai declarar o seu status legal no país, a sua autorização para trabalhar, e a empresa precisa desse registro para provar que você tem autorização para trabalhar. Gente, as empresas fazem o que querem com esse documento, só que eu estou falando da sua forma quando você preenche. Tem 3 caixinhas nesse documento. Um deles é, eu sou cidadão americano. O segundo é, eu sou um imigrante com autorização de trabalho. E o terceiro é, eu sou... Residente permanente. Então, quem já tem green card. Se você deixar em branco esse documento, eu não quero pôr que eu não tenho nada. E a empresa pôr ali, vou botar que é cidadão. Tá? Esse documento é um problema. Isso. Por quê? Voltando àquela pergunta sobre trabalho. Né? O oficial perguntou, já trabalhou? Sim, já trabalhei. Você em algum momento alegou que era cidadão americano? Não, nunca. E esse documento surgir, você não tem uma defesa. Mesmo se a empresa foi a que preencheu o documento, a sua responsabilidade é de revisar aquele documento, porque você assinou o documento. E muitas vezes a gente tem que, vamos na entrevista, cai nessa pergunta, e o oficial fala assim, olha, eu não acredito que você não preencheu um I-9 mentindo. Vai lá e pega os I-9 para eu ver. E a gente tem que correr atrás de todos os seus empregos e pedir uma cópia das empresas, que nem sempre tem, para provar que a caixinha de cidadão não está preenchida. Então, tem que tomar cuidado com esses documentos de trabalho. Se você tem permissão, não tem permissão, não importa. Revise tudo, tem uma cópia, para que não tenha uma surpresa
em um processo de imigração. Sim. E não é tão comum já hoje, especialmente para as pessoas do Brasil, mas às vezes as pessoas entravam pela fronteira aos Estados Unidos falando sou cidadão, mas não tenho... Não tenho documento para provar. Sim. E aí também uma declaração de que você é cidadão. Então, talvez muitos cenários que você pode talvez ter nesse momento essa pergunta, mas, por favor, sempre falar a verdade nesse momento, ok? Deixa eu ver aqui o próximo. Se você já providenciou algumas informações falsas ou documentos falsos em algum processo, isso é para qualquer oficial do governo, especificamente também para a imigração. Esse ponto aqui a gente tem que pensar. Se, ao entrar no país, você usou uma certidão de nascimento falsa para entrar como cidadão, ou se você tem um passaporte americano falso, você está apresentando um documento falso. Mas até entra em mais detalhes específicos. Vamos supor que você fez um EB2NW e você apresentou um diploma falso. Né? Vamos mudar aqui a data, vamos botar que é bacharel, mas é tecnólogo. Isso é fraude. Tá? E fraude é muito sério. Existem alguns perdões? Sim, mas é muito difícil. Especialmente se você está no mundo de EB2 e EB3. Você precisa de uma pessoa, um familiar que qualifica, enfim. Então, se você em algum momento providenciou algum documento falso ou informações falsas para um oficial e você explicar isso para o seu advogado ou advogada, eles vão ter que te orientar, né, nas consequências e o que deve ser feito. Mas essas são algumas situações onde você pode providenciar um documento falso. E verbalmente, aonde que isso acontece? Então, verbalmente no momento das entrevistas, no momento da entrada aos Estados Unidos, no aeroporto, também no momento da entrevista do consulado para fazer o visto para tirar o visto de estudante, turista, o que for. Nesse momento você também está verbalmente dando informações aos oficiais. A pergunta que talvez muitas vezes acontece e que também ou algumas pessoas dão informações falsas é: você está casado ou não? E se a pessoa falou, não estou casado. E depois de entrar aos Estados Unidos, então você vai fazer um processo e precisa provar o casamento, o oficial vai dizer, peraí, você falou que estava solteiro nesse momento, mas você estava casado, mentiu, é um fraude. E o oposto também ocorre. Que você fala, eu estou casado, e o oficial no momento do consulado, ótimo, visto aprovado para os F1 dois. e F2, Isso. Baseado no casamento que não existe. E depois você entra nos Estados Unidos e o oficial vai encontrar que você não estava casado. Mesma coisa, informação falsa e uma mentira que vai custar porque é um fraude e precisa de perdão que talvez não vai ter como obter o perdão. Exato. Então, muito cuidado com o que você fala. Hoje, o que está pegando muito nas entrevistas de casamento é quem entrou como turista. Isso. Até quem entrou como estudante, mas o turista mesmo é o que eles estão querendo questionar mais. O que você falou ao entrar? O que você não falou quando você entrou? E o difícil é que não tem, né, uma documentação do que foi realmente registrado. Então, converse bem com os advogados, marque uma consulta conosco, explique, né, como foi a sua entrada para a gente poder te orientar. Não tem problema, possivelmente tem um fraude aí. E só mais uma coisa aí, eu tive uma entrevista, acho que 2 semanas atrás, que o oficial, a gente foi muito difícil pegar uma cópia do visto que a pessoa usou para entrar aos Estados Unidos, porque usou visto, acho que ano 2003, e perdi o passaporte. Então, a gente tinha o I-94, então a gente trouxe isso no momento da entrevista, mas o oficial falou, não se preocupe, eu encontrei a petição do visto, eu encontrei uma cópia do visto, e não tem problema, tudo certo. Então, você não sabe, mas eles têm acesso a tudo. E é bem antigo os documentos que eles têm. Então, eles conhecem e eles vão revisar as petições anteriores. Com certeza. Sim. E o próximo é relacionado àquela questão de declarar cidadão, cidadã, que é se em algum momento você se registrou ou votou
em alguma eleição federal, estadual, local. Lembrando que só cidadão pode votar nos Estados Unidos. Então, se em algum momento você se registrou, você tem que tomar muito cuidado. Se, por exemplo, no driver's license você foi tirar a carteira e foi, né, checado lá, você vai receber uma carta na sua casa dizendo, bem-vindo, você pode votar hoje. Você quer se registrar num partido? Aí, nesse momento, você pode notificar eles, né, por escrito, dizendo, eu não sou cidadão, eu quero retirar ou cancelar o que for. Então, não dá para fazer nada. Você tem que realmente tomar ou ser proativo em retirar, né, qualquer registro de voto. E tem que ser bem rápido, porque os oficiais da imigração vão ver isso. Se você talvez se registrou por engano, mas depois disso, talvez 2 dias depois de receber a carta, você foi e falou, não são cidadão, por favor, tirar o registro. Eles vão fazer isso e você tem prova, então, no momento da entrevista de imigração, porque você talvez vai ter que, então, dizer que sim, mas tem a explicação. Dizer se eu não sabia, mas foi ao escritório do registro e, então, eles tiraram o registro. Então, bem importante fazer isso o mais rápido possível para que o oficial saiba que você não tinha a intenção de mentir ou de dizer que era cidadão. Cometer fraude. Isso. Então, esse é um ponto importante. Isso. E o último? O último. Então, o formulário novo tem essas perguntas, mas são mais confusas do que antes. Muito mais. Mas a primeira pergunta que eles vão fazer é se você já esteve aqui nos Estados Unidos sem autorização ou ilegalmente, unlawfully present, presente aqui sem autorização, após abril de 1997. 97. Então, por que vão perguntar isso? Porque temos 2 tipos de castigo, que é o castigo de 3 anos ou 10 anos. Se você ficou mais de 6 meses ou mais de 1 ano dentro dos Estados Unidos, saiu dos Estados Unidos e voltou aos Estados Unidos, com ou sem visto. Aí tem 2 tipos de castigo. Então, a primeira pergunta que eles estão fazendo agora é se você já esteve aqui sem autorização. Sem status. Sem status, mais de talvez 6 meses ou 1 ano. Responder sim a essa pergunta não é problema. O problema é as seguintes 2 perguntas. Que é se você saiu dos Estados Unidos e voltou sem autorização ou com visto, ou se você esteve aqui ilegalmente, foi deportado e voltou aos Estados Unidos. E quando voltou aos Estados Unidos? Porque então aí estão revisando se você tem o castigo permanente, que você precisa ficar fora dos Estados Unidos 10 anos antes de voltar. Mas então, agora são 3 perguntas, e não sei, Tamis, nas entrevistas que você já foi, mas com as entrevistas que eu fui, eles simplesmente perguntam a primeira, você ficou aqui legalmente? Você saiu dos Estados Unidos? Não. Ótimo, e continua. Não, é a mesma coisa. Nas minhas é essa segunda pergunta. Desde a sua última entrada você saiu? Não. Aí eles pulam essas de entradas ilegais, coisas assim. Mas sobre as entradas, né? Se você teve múltiplas entradas e você não lembra as datas, você não lembra se entrou com visto, porque você entrou com família, você era menor de idade, ou talvez eu entrei 2 vezes, eu não lembro se eu fui deportado naquela uma. Gente, a gente tem que fazer um FOIA, tá? Para pedir uma cópia de tudo que existe no mundo de imigração, com o seu nome, com, então, as suas digitais. É muito importante, especialmente nessa pergunta de entradas, que ficou sem status, porque são castigos muito sérios e possivelmente você vai ter que sair do país para poder, então, cumprir com o seu castigo ou fazer um perdão. Então, a gente tem essa prática, às vezes, quando a pessoa não tem certeza, não lembra muito bem, a gente faz um FOIA, que é um pedido da cópia do seu processo, se existe um. Se o FOIA volta, né, sem nada, a gente fica um pouco mais tranquilo que não tem um registro contra você. Mas essa pergunta aqui hoje tem várias, né, no formulário. Quando você olha no formulário, assim, é uma folha toda sobre entradas e ficou ilegal e não, e quantas entradas. Então, tem que tomar muito cuidado se você tem múltiplas entradas ou ficou mais de 6 meses sem status. Tem que falar com a gente. Para a gente poder te orientar melhor se seu processo é viável, é não, tem perdão, e aí muda tudo. Então,
sabemos que talvez você já viu o formulário e vai falar conosco e dizer: o formulário tem 90, 100 perguntas de inadmissibilidade e você falou de 7. Por quê? Porque essas são as mais comuns, mais difíceis, talvez, de... É a mais comum que sim, pode ter um sim. Isso. E que vai ter consequências graves no momento da entrevista. Então, as outras perguntas, se você tiver perguntas sobre como responder, por favor, agendar uma consulta. Aí sim não vamos pedir um comentário, porque uma coisa bem personal, muito específica para seu caso, e precisamos ter uma consulta confidencial com você e falar sobre essas perguntas. Tá? Mas então vamos lá com as dicas. As dicas para vocês sim, que estão se preparando para dar entrada no seu 485 e não sabem se por isso, sim ou não vai mudar a sua vida. Então, primeira dica super importante, revise o seu histórico imigratório antes da entrevista e também antes de dar entrada. Então, se você tem múltiplas entradas, legal ou não, tem que saber as datas. Se você já ficou sem status, você tem que saber as datas que você ficou sem, porque aí tem castigos ou não, dependendo do tempo que você ficou. E ter possíveis provas, né, dessas entradas, saídas, coisas assim. Então, muito importante você já ter isso em mãos e também saber isso, né, de cabeça na entrevista. Ótima dica. E o processo do FOIA, importantíssimo se você precisa. A próxima dica vai ser a mesma coisa que eu falei, organizar a documentação criminal. E aqui a palavra-clave é certificado. Se você tem documentos certificados do juiz, da polícia, é ótimo, é melhor, é preferível, é o que a imigração precisa. Porque se você simplesmente tiver uma cópia que você tirou no momento, o oficial não vai acreditar que é real, é legítimo. No Brasil é chamado como firma reconhecida. Aqui, quando a gente fala certificado, normalmente quer dizer que tem um carimbo da agência ou da corte, ou então uma assinatura à mão do juiz, ou então do policial. Então, fica a dica. Tá. Documentos criminais, super importantes. Seja honesto, tá? E objetivo. Não só nos formulários e na entrevista, mas conosco. A gente precisa saber tudo para poder te orientar, te dar o melhor conselho legal e também ser bem honesto com você se é viável ou não, ou se é bom você fazer o processo agora ou esperar um pouco. Né? Tudo levando em conta, né, com a situação atual, política e também imigratória, tem que tomar mais cuidado. Né? Tem que lembrar que é a sua vida e a gente quer te orientar da melhor forma possível. Então, ser honesto. Né? Tem gente que sempre fala no final da consulta, tem uma coisinha que eu esqueci de falar. E esse é o importante que a gente precisava saber. Então, se você tem uma coisa assim, tá pesando, já fala de cara, pra gente poder te orientar. Porque a gente quer fazer isso também com o oficial. Se houver um problema que a gente precisa falar com o oficial, a gente quer. Resolve de cara. Isso. Então, e relacionado com a última dica, que é fazer uma consulta. Consultar com um advogado para falar sobre o histórico de trabalho, o histórico de entradas nos Estados Unidos, talvez se você tem antecedentes criminais. Para saber, então, os documentos que vai precisar, como responder as perguntas, porque esse é o conselho legal que você precisa para se sentir bem representado e sem preocupação, tranquilo no momento da entrevista e saber que você sim se qualifica. Às vezes os oficiais sabem que você se qualifica para o Green Card, mas como você não sabe se você comparecer no momento da entrevista sem advogado, eles também podem, eu diria, take advantage. Tirar vantagem de vocês e talvez confundir vocês. Então é bom ter um advogado e consultar com um advogado para saber que os seus direitos vão ser reconhecidos. Exatamente. Então, essas são as dicas, tá? Para vocês se prepararem, entenderem melhor o que pode e não pode falar, às vezes. Mas lembrando, esses são as 7 mais comuns. Existem muitas mais. Então, se você tem uma situação um pouco mais delicada, um pouco mais específica, muito importante você buscar essa assessoria. E também, né,
Quando você for na entrevista hoje, a tendência é eles perguntarem tudo para vocês. Então, lembrar que não são só as 7, né? Vão ser mais de 90 possíveis perguntas. E a gente está aqui, então, para te ajudar. Esperamos que vocês tenham, né, gostado desse tema. É um pouco diferente, mas a gente acha mais importante hoje, mais que nunca, saber, né, como isso pode afetar o seu processo, quais documentos vocês precisam já juntar se vocês estão numa situação dessa, e também como vocês devem se comportar na entrevista. Então, por favor, não esqueçam de se inscrever para ter mais vídeos, mais dicas como essas. E também nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, YouTube, Facebook, tudo. LinkedIn. O WhatsApp está por vir, WhatsApp gente. está por vir, sim. E vamos falar então mais frequentemente com vocês. E muito obrigado. Acho que já até a próxima. Acho que é isso, então. Sim. Até a próxima. Até a próxima. Se vocês gostaram dessa informação, vá lá no nosso website que tem muita informação boa, especialmente no nosso blog, sobre temas importantes, guias e também tips do que você pode fazer.